Olá, está iniciando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Fabrício Jung, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui na cidade de Teófilo Otoni, Minas Gerais, e é uma alegria ter você ouvindo a nossa rádio. No programa de hoje vamos estudar o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Pois bem, nesse capítulo nós vamos ver como Marcos nos apresenta os relatos dos tempos do fim que Jesus faz aos seus discípulos. Muito bem, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe nessa leitura. Marcos capítulo 13 diz assim: o sermão profético. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe respondeu: Você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que Jesus inicia o texto dizendo é chamando a atenção dos seus discípulos que as construções que eram magníficas, tudo aquilo que os judeus tanto se orgulhavam em sua terra, um dia seriam totalmente destruídas. E nós sabemos do relato histórico que esse dia ou esse tempo aconteceu por volta do ano 70 depois de Cristo, quando os romanos entraram em Jerusalém e destruíram toda a cidade santa. Jesus então está fazendo uma profecia para aquela cidade que em pouco tempo seria destruída. E todo esse capítulo é preciso ser entendido à base desse versículo. Jesus está falando de algo que ainda irá acontecer naquela geração ou no máximo na próxima geração. Jesus está então profetizando não só para o fim dos tempos, mas também está profetizando para algo que iria acontecer quando os seus discípulos, alguns deles, estivessem vivos. E ele então irá responder algumas coisas sobre esse tempo de dor para os seus discípulos. E é isso que nós vamos ver e entender na sequência. Diz assim o texto: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a lhes dizer: Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, não se assustem. É necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverão terremotos em vários lugares e também fomes, e essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que for concedido naquela hora. Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará ao outro, o pai entregará ao filho. Haverá filhos que se levantarão contra os pais. Todos odiarão vocês por conta do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Jesus, então, na sequência do texto, até o versículo 13, ele nos traz alguns detalhes de como as coisas aconteceriam no tempo do fim. Ele fala que muitas coisas aconteceriam, coisas essas que se cumpriram na vida dos seus discípulos, mas também que têm se cumprido na minha e na sua vida, como momentos de fome, guerras, rumores de guerras. Basta olharmos para o século passado e entendermos que somente ele foi o século onde mais guerras e batalhas foram travadas entre pessoas. Mas Jesus deixa muito claro que esse ainda não é o fim.
O grande sinal de que o fim estava próximo é que o Evangelho seria espalhado por todos os lugares. O Evangelho teria lugar na vida de muitas pessoas. Mas esse espalhar do Evangelho também traria consequências graves para algumas pessoas. Para aqueles que seriam perseguidos, o Evangelho seria a causa da perseguição. E ele diz: não se assustem quando essa perseguição acontecer dentro da sua casa. Na sequência, ele vai falar um pouco mais sobre esse problema de perseguição, sobre a grande tribulação e também quando as coisas começassem a dar errado para os judeus, quais seriam os sinais de que Jerusalém estava nos seus últimos momentos. Ele diz assim: quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para o monte. Quem estiver no terraço não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus e até agora, e nunca jamais haverão outros. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, olhem, ali está ele, não acreditem. Porque surgirão falsos profetas, falsos cristos, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Jesus, então, ele inicia o texto falando sobre justamente esse momento da invasão de Jerusalém. E ele tem, desde o início do seu ministério, tentado fazer com que os israelitas entendessem que eles não poderiam simplesmente viver de qualquer jeito, mas deveriam estar cuidando porque esse tempo viria. Jesus, então, ele descreve algumas coisas que irão acontecer como sendo o pior tempo de toda a história. Se nós voltássemos na história e víssemos, por exemplo, o que Flávio Joséfo, um historiador do século I, nos conta, ele diria que aquele foi realmente um tempo onde os ais eram grandes. Jesus não está dizendo que as mulheres não deveriam estar grávidas e nem ter filhos. Ele está dizendo que a dor daqueles momentos seriam tão grandes que as mulheres que estavam grávidas ou que estivessem amamentando teriam muito mais problemas do que aquelas outras que não estivessem assim. Ele fala de uma grande tribulação que estava destinada ao povo de Israel em Jerusalém. Mas, a partir do momento em que ele começa no versículo 20 a falar sobre a eleição, ele também volta os olhos para nós, dizendo: tomem cuidado, porque virão muitos dizendo: ali está o Cristo, ali está o Senhor, ali está Deus. Mas não se deixem levar, não se esqueçam que a maioria deles são lobos em pele de cordeiro. Os falsos cristos, os falsos profetas que operam sinais, prodígios e milagres continuam existindo até hoje e continuam arrebanhando muitas pessoas. É por isso que Jesus nos chama a atenção e pede que tomemos cuidado para que nós não nos deixemos enredar por esses falsos profetas. Na sequência do texto ele fala um pouco sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a sua volta. E ele diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. E então ele enviará os seus anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu.
Jesus está fazendo um paralelo entre algo que aconteceria com os judeus, mas também algo que acontecerá com a nossa vida, ou com a vida daqueles que estiverem vivos quando a sua volta acontecer. Jesus, então, ele fala que esse momento de tribulação, ele já está acontecendo. Muitos problemas nós temos vivido pandemias, epidemias, temos vivido catástrofes na natureza e também fora da natureza, pessoas se matando, pais matando filhos, filhos matando pais. E Jesus diz que depois que toda a tribulação tiver passado, sinais no céu também acontecerão. E ao fim de tudo isso, ele voltará em poder e glória para nos levar para a sua eterna morada. Jesus nos chama a atenção de que nós estejamos sempre preparados para a sua volta. E é por isso então que Jesus, na sequência, nos dá uma bela mensagem, um belo recado ao nos lembrar sobre a figueira. E ele diz assim: aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo, está à porta. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A intenção de Jesus não era assustar os seus discípulos, mas a intenção de Jesus era fazer com que os seus discípulos, tanto aqueles do primeiro século como eu e como você, estivéssemos preparados para a iminência do encontro com Jesus. Que nós pudéssemos ver que as tribulações de nossa vida são coisas que realmente irão acontecer. As pandemias, as epidemias, os problemas, as dificuldades, elas vão acontecer porque são consequências do meu e do seu pecado. Porém, Jesus está deixando bem claro de que cada geração terá os seus problemas. As gerações passarão e Jesus voltará para muitas pessoas, como está voltando no dia de hoje para alguns, para aqueles que têm a sua vida findada. E é por isso então que ele diz que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Para que nós pudéssemos estar prontos, para que nós pudéssemos olhar os sinais que estão acontecendo no céu, na terra e na nossa sociedade e pudéssemos dizer: Jesus está voltando. Pode ser que ele não volte de forma visível na minha e na sua geração, mas ele voltará para todos aqueles que morrerem. E ele então nos pede, ao final desse texto, para que estejamos sempre vigilantes. Ele diz assim: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, se ausentando do seu país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, e cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigiem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos vocês: vigiem. Jesus nos chama a atenção de algo bastante interessante. Ele nos diz: Deus nos deu como presente esta vida e Deus nos deu como presente este mundo. Mas agora ele pede que nós cuidemos da forma como nós estamos vivendo, como nós estamos administrando os nossos bens, como nós estamos vivendo para que nós não sejamos pegos de surpresa quando ele voltar. Sua volta é iminente. O que Jesus nos pede é que nós continuemos a viver segundo a sua graça e segundo a sua boa vontade, pregando a palavra,
pela nossa vida, para que o Evangelho chegue a mais pessoas e mais pessoas possam acreditar nesse Deus que nos ama. Assim, meus queridos, os sinais do fim dos tempos não estão descritos na Escritura para que nós possamos estar assustados com tudo aquilo que ainda virá, mas estão principalmente para nos lembrar que um dia o nosso sofrimento, as nossas dores, elas passarão. Mas Deus quer que nós estejamos preparados para esse último dia, o dia em que nós finalmente nos encontraremos com Ele. Legal! Nesse programa, o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, que irá continuar no texto de Marcos 14. Assista a esse e a outros programas em Facebook, no www.facebook.com/radiodaieldo, e também no YouTube, youtube.com/radiocpt. Baixe esse e outros episódios em nosso podcast, www.radiocpt.com.br. Muito obrigado por sua audiência e não se esqueça de divulgar a programação da Rádio CPT em suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo junto com a gente. Que a paz de Deus esteja com você e com sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.